Olá, tudo bem? Professor Oswaldo Júnior, língua portuguesa voltado para você acertar suas questões de concurso público. Então prepara papel, caneta. Estamos de volta para trazer os gabaritos que vocês precisam ter em língua portuguesa. Gente, a aula de hoje ela é de extrema importância. Afinal, nós vamos falar sobre vozes verbais. Aí você pode se perguntar: ah, professor, lá vem o senhor dizendo que a aula é importante. É claro que é importante. Eu vim aqui para te entregar o gabarito. Por isso que eu digo, preparar papel e caneta para fazer as anotações que vocês têm de colocar no coração. Aí eu garanto, na hora da prova vai ser sucesso. Gente, vozes verbais. O que é que vocês precisam saber sobre vozes verbais? O que é que cai em prova? É isto daqui que eu vou trazer para vocês da forma mais simples assim, para vocês acertarem somente as questões da sua prova. Bom, dentro das vozes verbais, vocês precisam identificar em uma oração a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva. Vocês precisam entender que dentro da voz reflexiva origina-se a voz recíproca e vocês têm de colocar no coração, porque isso é tendência de prova e o seu concorrente ele não sabe que dentro da voz passiva eu tenho uma voz passiva analítica e tenho uma voz passiva sintética. E é isso que nós vamos trabalhar nessa aula. Deixar da forma mais simples assim. Por isso, eu só peço a vocês, vamos focar em vozes verbais. Não vamos se apegar à especificidade da regra. Se você começar sem developer defunto barato, você vai perder questões de prova. Então, quando se refere a vozes verbais, é somente isso que eu vou trazer para vocês, ok? Tá valendo, hein? Começou. Voz ativa, gente. Voz ativa é quando o sujeito comete a ação na oração. Agora, aquela dica importante para você colocar no seu coração fazendo tum-tum. Lá vai. Gente, vocês têm de ser amigo do verbo. É isso mesmo. Mas, professor, como é que eu vou ser amigo do verbo? É você fazendo uma perguntinha mágica ao verbo. Como, por exemplo, quando você observar o verbo, você vai fazer a seguinte anotação: quem mais verbo ou o que mais verbo. Sabe por quê? Porque quando você fizer essa perguntinha, o verbo ele vai entregar a todo mundo, como por exemplo, ele vai entregar quem é o sujeito da oração. E nas vozes verbais, vocês precisam ter certeza quem é o sujeito da oração, porque a partir daí vocês vão conseguir identificar se a voz é uma voz ativa, uma voz passiva. Se essa voz passiva é uma passiva analítica ou passiva sintética. Por isso eu já digo para vocês, tem de ser amigo do verbo. Olha só, voz ativa, aquela que o sujeito comete a ação na oração. Se eu digo, ele comprou o caderno, ok? Perguntinha mágica. Quem comprou o caderno? Ah, quem comprou o caderno foi ele. Pronto. O sujeito da minha oração, bem tranquilo, eu consegui identificar que ele é o sujeito da oração, ok? Ele está comprando o caderno ou ele está sendo comprado? Ele está praticando a ação ou ele está sofrendo a ação? Exatamente. Ele está praticando a ação de comprar o caderno. Sendo assim, essa oração ela está na voz ativa. Muito bem. Pedro comeu pizza. Quem comeu a pizza? Ah, quem comeu a pizza foi Pedro. Então Pedro é o sujeito da minha oração. Ele está cometendo a ação ou ele está sofrendo a ação? Ah, Pedro está cometendo a ação. Sendo assim, essa oração ela está na voz ativa. Simples assim. É só isso que vocês têm de se apegar. Vamos agora para a voz passiva. Gente, a voz passiva é o contrário. A voz passiva é quando o sujeito ele sofre a ação na oração. É isso mesmo. Como por exemplo, o caderno foi comprado por ele. Bom, o professor falou que eu tenho de ser amigo do verbo porque o verbo entrega a todo mundo. Como por exemplo, quem foi comprado por ele? Ah, quem foi comprado por ele foi o caderno. Então, o caderno é o sujeito da minha oração. Professor,
mas eu acho que o sujeito da minha oração é o pronome pessoal ele. Aluno meu não perde esse tipo de questão, por isso que eu já ensino. Tem de ser amigo do verbo. Quem foi comprado por ele? Olha só, eu perguntei ao verbo. Quem foi comprado por ele foi o caderno, ok? Ok, já consegui identificar o sujeito da minha oração. O caderno, ele está comprando ou ele está sendo comprado? Ah, o caderno, ele está sendo comprado. Então, o caderno está sofrendo a ação na oração. Por isso é uma voz passiva, porque o sujeito está sofrendo a ação na oração. Ok? Segundo exemplo. A pizza foi comida por Pedro. Perguntinha mágica. O que Pedro comeu? O que foi comido por Pedro? Ah, o que foi comido por Pedro foi a pizza. Então, a pizza é o meu sujeito dessa oração. Ok? A pizza está comendo ou a pizza está sendo comida? Ah, a pizza está sendo comida por Pedro. Então, vocês conseguem identificar que o sujeito dessa oração está sofrendo a ação. Por isso que é chamado de voz passiva, porque na voz passiva o sujeito sofre a ação na oração, simples assim. Então agora vocês já sabem a voz ativa, a voz passiva, e agora a gente vai passar para a voz reflexiva, que é bem tranquila também. Gente, a voz reflexiva é quando o sujeito ele pratica e ele sofre a ação ao mesmo tempo. Então o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, bem tranquilo. Como por exemplo, ele se cortou. Olha só, ele está cometendo a ação e ele está sofrendo a ação ao mesmo tempo. Ele está cortando e ele está sendo cortado. Simples assim. Exemplo 2. Ele se magoou. Isso. Ele está cometendo a ação e ele também está sofrendo a ação. Por isso é uma voz reflexiva, porque ele está magoando e ao mesmo tempo que ele está magoando, ele está sendo magoado. Então, dica para você colocar no coração, deixe-me só tomar um gole d'água. Então, coloca no seu coração. Nota aí, gente, a voz reflexiva é quando um sujeito, olha só a dica importante, quando um sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Prontinho. Essa é a voz reflexiva, ok? Anotaram? Pronto. Gente, da voz reflexiva origina-se a voz recíproca, ok? Então, para a voz recíproca acontecer, ela se originou da voz reflexiva. Prontinho. A voz recíproca é quando mais de uma ou várias pessoas cometem e sofrem ação ao mesmo tempo. Um exemplo bem clássico é o seu time de futebol ali. Quando eles entram em campo ou entram em quadra, eles se abraçam, ali faz aquela roda, um círculo e estão se abraçando. Ou seja, eu estou abraçando e eu estou sendo abraçado. Então, se eu fosse colocar aquilo em uma voz verbal, era uma voz recíproca, porque várias pessoas estão se abraçando e várias pessoas estão sendo abraçadas, ok? Mas olha só o exemplo. Eles se cumprimentaram. Olha só, eles se cumprimentaram. Percebe-se que eles estão cumprimentando um ao outro, ou seja, eles estão cometendo e estão sofrendo a ação ao mesmo tempo, porém tem mais de uma pessoa, ok? Exemplo 2, nós nos cumprimentamos, ou seja, mais de uma pessoa está cumprimentando um ao outro, ao mesmo tempo que está cometendo a ação, está sofrendo a ação. Então guarda no teu coração, anota aí fazendo tum-tum. Na voz reflexiva é somente uma pessoa comete e sofre a ação ao mesmo tempo, ou seja, a ação do sujeito é sobre ele mesmo. E na voz recíproca é quando mais de um, ou seja, várias pessoas cometem e sofrem a ação ao mesmo tempo. Agora você não vai errar esse tipo de questão nem querendo, ok? Vamos avançar? Vamos! Gente, esse é o momento aqui que você vai ficar bastante à vontade, porque é tendência, é isso mesmo, gente, é tendência durante todo o ano em questão de concurso público. E isso daqui você não vai ver por aí não, e o seu concorrente ele não sabe. Por isso, bastante atenção, porque agora o professor vai entregar mais um gabarito. Gente, voz passiva. Voz passiva
que nem nós já falamos. As vozes verbais, elas se dividem em voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Da reflexiva surge a ideia recíproca. O que vocês precisam também entender é que da voz passiva, eu tenho uma voz passiva analítica e também tenho uma voz passiva sintética. Já garanto para vocês, é muito tranquilo. Vocês vão só seguir o ritual que o professor falou. Passo 1, ser amigo do verbo, porque a partir daí você vai descobrir o sujeito da oração. Passo 2, descobrir se é uma voz ativa ou se é uma voz passiva, se está cometendo ação ou se está sofrendo ação, ok? O passo 3 eu vou entregar agora. Eu não aceito que meu aluno perca este tipo de questão em prova, porque é bastante tranquilo. Gente, quando é que a oração vai estar na voz passiva analítica? Olha só. Na voz passiva analítica, traz o verbo ser mais o particípio. Então, guarda isso no seu coração e faz aquela anotação bem grande no cantinho do caderno. Para ter uma voz passiva analítica, eu preciso do verbo ser mais o particípio, que o particípio é aquela história que você já sabe, que é o verbo terminado em ado, em ido. É somente isso. Você não vai se apegar a outras regrinhas. Por quê? Porque senão você vai perder esse tipo de questão boba na hora da prova. Como por exemplo, o caderno foi comprado por João. Vamos interpretar essa oração. O caderno foi comprado por João. Bom, o que foi comprado? O que foi comprado foi o caderno. Então, o caderno é o sujeito dessa oração. O caderno está comprando ou está sendo comprado? O caderno está sendo comprado. Então, essa voz verbal aqui é uma voz passiva. Ok, descobrimos que ela é uma voz passiva. Agora, nós temos que descobrir se ela é uma voz passiva analítica ou ela é uma voz passiva sintética. Então, eu já disse para vocês que a voz passiva analítica traz o verbo ser, ok? Mais o particípio, ou seja, que é o verbo terminado em ado ou ido. Vamos lá. O caderno foi, trouxe o verbo ser. O caderno foi comprado por João. Comprado. Terminou em ado, então é o particípio. Prontinho. Podemos marcar estas como gabarito. Olha só. Por quê? Porque essa voz passiva é uma voz analítica, porque trouxe o verbo ser mais o particípio. Ou seja, trouxe a regrinha número 1 que eu falei, a regrinha número 2, que juntou com o verbo ser mais o particípio, que trouxe a voz passiva analítica. E agora você já consegue identificar. Olha só o exemplo 2. Agora o exemplo 2 é com você. Você vai clicar em pause aí, enquanto o professor toma aquele golinho d'água e vai fazer a análise dessa oração. Você vai identificar se é uma voz ativa, se é uma voz passiva, né? E se essa voz passiva é uma voz analítica ou sintética. É com vocês. Fizeram a análise? Ok? Então vamos lá. A churrasqueira foi guardada por João. Ok, passo 1. O professor disse que eu tenho de ser amigo do verbo. Então vamos lá. O que foi guardado por João? O que foi guardado por João foi a churrasqueira. Ok. A churrasqueira está se guardando ou ela está sendo guardada? A churrasqueira ela está sendo guardada. Então a churrasqueira ela está sofrendo a ação na oração. Então é uma voz passiva. Muito bem. Essa voz passiva é uma voz passiva analítica ou é uma voz passiva sintética? Bom, para ser voz passiva analítica, o professor disse que tem de ter a presença do verbo ser mais o particípio, que é aquela história do verbo terminado em ado ou ido. Vamos lá. A churrasqueira foi. Foi é a presença do verbo ser. A churrasqueira foi guardada por João. Não sei se é particípio ou não. Já guarda no teu coração, porque você está no melhor canal de português para concurso público, né? Gente, cuidado, porque o verbo guardar, aqui formado por guardada, ele está combinando com o sujeito da oração, que é a churrasqueira, ok? Por isso ele foi modificado, ou seja, então o verbo guardar, o verbo guardado, ele foi modificado para a terminação ada, para combinar com o sujeito da oração churrasqueira.
Sendo assim, ele é considerado a terminação no particípio, ok? Então já coloca aí no teu coração e anota no teu caderno. O verbo ele não vai ser só particípio terminado em ado ou ido. Como, por exemplo, aqui a palavra guardada é considerada um particípio sim. Por quê? Porque o verbo ele tem de concordar com o sujeito da oração. Só por isso, simples assim. Então vamos lá. A churrasqueira foi guardada por João. Opa, a churrasqueira está sofrendo uma ação, considerando-se voz passiva, tem a presença do verbo ser e também tem a presença do verbo no particípio, guardada, ok? Então, essa voz é uma voz passiva, analítica, simples assim. É por isso que eu digo para os meus alunos, a aula é de extrema importância. Eu não vou vir aqui trazer algo que não vai cair em prova, que não vai ser útil. Eu vou vir aqui te dar o gabarito. Então vamos continuar. Gente, agora nós vamos passar para a voz passiva sintética. Vocês já aprenderam a identificar a analítica. Na voz passiva sintética é muito tranquilo. Por quê? Porque a voz passiva sintética ela é caracterizada pelo pronome apassivador. Quem é que vai ser esse pronome apassivador? Tá aqui, ó. É o ser. Então já guarda no teu coração, não mistura regrinhas que você já ouviu por aí. Só coloca no seu coração. A voz vai estar na voz passiva sintética quando vier o pronome apassivador e esse pronome apassivador, ele vai ser o ser, ok? Então, por favor, guarda no seu coração. Vamos lá. Professor, mas você pode facilitar que eu estou misturando regras, eu não estou conseguindo identificar. Então faz essa anotação aí, por favor. Para ser caracterizado uma voz passiva sintética, eu necessito do pronome apassivador. Quando é que o pronome apassivador ele vai aparecer? Ele vai aparecer quando vir ligado ao verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Então vamos lá. Quando é que aparece o pronome apassivador? Quando o verbo vier ligado ao verbo transitivo direto ou ao verbo transitivo direto e indireto. Gente, eu vou fazer uma análise aqui, mas é só para você ter uma ideia melhor. Para alguém aqui se sentir mais avançado, já está mais tempo estudando, só fazer uma análise comigo. Quem está começando agora, você só tem de entender que a voz passiva sintética ela é caracterizada pelo pronome apassivador. E esse pronome apassivador é o ser, ok? Simples assim. Então vamos lá. O verbo comprar. Comprou-se o livro. Quem compra, compra algo, compra alguma coisa, ok? Tá. Esse verbo, ele vai ser um verbo transitivo indireto? Ele vai ser um verbo transitivo direto? Ele vai ser um verbo transitivo direto, indireto? Ou vai ser o verbo de ligação? Gente, comprou-se. Tá. Se eu digo para vocês, comprei. Vocês sabem identificar o quê? Não dá. Agora, se eu digo, comprei o livro. Pronto. O verbo comprar é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele necessita de um complemento para ter sentido completo. E esse completo, ele não é regido por preposição. Por isso, aqui vocês conseguem identificar o quê? Que comprou-se o quê? Ah, ele comprou foi o livro. Então, o livro, ele é o objeto direto, ok? Mas isto daqui é para aulas futuras. Nós vamos trabalhar bem tranquilo no nosso canal. O que vocês precisam se apegar agora é que na voz passiva vai ser voz passiva sintética quando vier o pronome apassivador se. Como, por exemplo, comprou-se o livro. Muito tranquilo, ok? Bom, exemplo 2. Vende-se a casa. Olha só, o pronome apassivador se ligado ao verbo. Tá, se eu digo para vocês, eu vendo, vocês sabem identificar o quê? Não. Então, esse verbo, ele necessita de um complemento para ter sentido completo. Ah, eu vendo a casa. Opa, a casa é o objeto direto dessa oração. Por isso que eu digo para vocês, quando é que aparece o pronome apassivador? Gente, o pronome apassivador, que no caso é o se, ele vem ligado ao verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, ok? Simples assim. Professor, me dá um exemplo de um verbo transitivo direto e indireto. Olha só.
Anotem aí no caderno. Entregam-se prêmios aos vencedores. Bom, entregam-se o quê? Entregam-se prêmios. Então, prêmios é o objeto direto. Esses prêmios, eles são entregues a quem? Eles são entregues aos vencedores. Por quê? Então, eu tenho uma presença do verbo transitivo direto e também tenho uma presença do verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Quando é que o verbo vai ser verbo transitivo direto e indireto? É quando o único verbo ele necessita de dois complementos para ter sentido completo. Nesse caso, o complemento foi o objeto direto prêmios e o objeto indireto vencedores. Mas isso, gente, é algo mais para o futuro. É só para vocês já começando a se familiarizar, ok? Você não vai ter dificuldade. O que você precisa saber é que na voz passiva analítica eu tenho o verbo ser mais o particípio e na voz passiva sintética ela é caracterizada pelo pronome apassivador. Nesse caso é o ser, somente o ser. Futuramente a gente vai ter aula sobre funções do ser, porque o ser ele pode ser apassivador, ele pode ser indeterminado do sujeito, ele pode ser condicional, ele pode ser reflexivo, ele pode ser conjunção integrante, ele pode ser alguma série de regrinhas. Mas na voz passiva sintética, que é caracterizada pelo pronome apassivador, o ser tem essa função aqui, de pronome apassivador. Por isso que eu peço a vocês, gente, coloca isso no caderno, porque cai em prova dessa forminha aqui, como por exemplo, na linha 4, parágrafo 5, o termo em destaque está na voz, letra A, na voz ativa, letra B, na voz passiva, letra C, na voz reflexiva, letra D, na voz passiva analítica. Aí vocês já têm todas as regrinhas que vocês precisam para acertar esse tipo de questão, ok? É por isso que eu digo a vocês, gente, só coloca isso no coração e estuda dessa forma, porque assim tá da forma que é cobrado em prova, que não precisa de outra regrinha. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer a transposição de vozes verbais, ou seja, vocês vão pegar uma voz passiva sintética, transformar para a voz passiva analítica, vocês vão pegar uma voz passiva analítica, transformar na voz ativa, ok? Dessa forma, ok? Então, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou trazer a complementação desse, que é ensinando a vocês a fazer as transposições de vozes verbais. Porque só com essa aula de hoje e com as transposições das vozes verbais, eu garanto para vocês, é sucesso. Aí não tem como o examinador fazer você errar uma questão envolvendo vozes verbais, porque dessa forma aqui é do jeitinho que cai em prova, ok? Então, fico todos com Deus e até a nossa próxima aula.